Pai do Senhor Jesus, queridos, Pastor Sérgio Raimundo da Silva, para mais uma porção bíblica, trazer aqui um conhecimento profundo para o nosso aumento espiritual. E é muito importante, pois possui um fundamento muito forte, só para quem deseja ser espiritual. Não é para quem vive na internet por curiosidade. É para quem tem sede. Para quem tem sede de Deus, compromisso com Deus, para quem tem a intenção de um dia estar com Deus. Então é aproveitável, satisfatório, é profundo. Não é que não se trata de postar o vídeo por uma aventura, mas para um conhecimento de quem precisa. O meu alcance, o meu desejo de alcance é que seja um, dois ou três possa ouvir, participar deste estudo. Isaías, profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, por falar muito do Messias, ungido. Messias quer dizer ungido, Machia, ungido no hebraico, Machia, ungido. Então ele está falando de Yeshua Machia. Então nesse caso aqui, por ele falar muito do reino messiânico, né? Introduzir o reino messiânico, seus 66 capítulos, fala muito sobre o reino do Messias, a teocracia messiânica. E ele traz uma narração aqui muito forte também, e eu quero até abordar um tema aqui. Eu vou falar sobre soberba tronológica. Nós vamos fazer aqui um apanhado sobre uma tronologia, tudo que vem reunir o elemento trono. Mas aqui nós temos aqui uma narração bíblica, um texto bíblico, Isaías, capítulo 14, e o versículo de número 13, diz assim, e dizias no teu coração. Aqui você já vai entender que Deus conhece o coração e a leitura do coração. Aqui você já entende que não adianta se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Deus, ele conhece a mente e ele conhece o coração. Aos Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra dele penetra a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir, acompanhar, narrar, periciar, entender o que se passa em cada mente e cada coração. E tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no meio da congregação me assentarei. Estarei aos lados do norte. Me assentarei aos lados do norte. A expressão aqui, nesse texto bíblico, ele é muito forte. Porque, amados, ele vai narrar uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Uma era que o homem não fazia parte do contexto da existência. O homem ainda não fora criado por Deus, o homem ainda não existia, mas houve uma época anterior ao homem, um reino anterior ao homem, onde seres sobrenaturais, os anjos de Deus, príncipes de Deus, e chamados em uma língua de estrelas de Deus, corpos celestes. E aqui nós vamos ver aqui que dentro dessa visão tronológica, nós podemos começar pelo livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, quando lemos o verso 13 e o verso 14,
capítulo 28 de Ezequiel, esse profeta vai dizer sobre um querubim que foi ungido por Deus. E ele foi colocado no meio da congregação angelical. Podemos dizer aí uma terça parte do infinito do céu, dos anjos celestiais, as estrelas de Deus, o corpo celeste que brilha. Então, ele estava no meio dessas estrelas como o brilhante. A Bíblia não fala o nome dele, mas se levanta de que ele foi chamado de Lúcifer, o brilhante. E aí você vai ter uma narrativa histórica, uma compreensão de que esse Lúcifer, esse ser brilhante, estava no meio das estrelas de Deus, os anjos de Deus. E aí Deus ele já tinha preparado um reino para eles, para esses anjos, onde Lúcifer, esse querubim, ele passou a ser o líder, o chefe, o príncipe. Ele passou a ser o Nasser principal. Nasser quer dizer príncipe. Só que ele teve o privilégio de ter um trono. Os demais não. Mas ele foi líder da nação angelical. Isso tudo antecede o homem. E ele tinha um trono, porque Deus deu a ele o trono. A palavra hebraica para trono pode ser kissê, um assento especial, um assento de príncipe, um assento de rei. Então é um assento muito honroso, um assento que se destaca. Sabe quando você vai na igreja, você chega lá, você vê o pastor com aquela cadeira bonitona, parecendo um trono, que está dizendo ali a cadeira do pastor. Quando você vai, você visita a cadeira dos senhores, dos senhores parlamentares, a cadeira do presidente, do juiz de direito, do fórum. E você vê que as cadeiras, elas são umas cadeiras diferenciadas, e você fala, ali é do ministro tal, ali é do ministro da Fazenda, ali é do ministro da Economia, e assim sucessivamente. Então, no mundo espiritual, Deus criou os anjos, e ao criar os anjos, Deus unge Lúcifer. Ao ungir Lúcifer, ele é, então, o príncipe, ele é o rei dos anjos ali, ele é o senhor dos anjos, ele é estabelecido como um rei. E ele tem a unção, e somente ele sendo ungido, então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ensinar os anjos a forma de glorificar o Criador, ensinar altos louvores, repassar a grandeza, a majestade, o poder de Deus, que deu a ele tal privilégio, onde ele chega ao poder de ser ali nomeado o Senhor dos anjos, soberano entre os anjos. Ele está em uma terra angelical, ele está num reino angelical, e ali ele tem tudo, não falta nada, está entre os diamantes, entre o ouro, entre as pedras preciosas, afogueadas. É um reino que os doutores em teologia dizem, é o reino mineral, entre pedras afogueadas, e é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, quer dizer, completo. E ele teve esse acesso a esse trono, e nós vemos que por um tempo, a Bíblia diz quanto tempo na eternidade ele ficou submisso ao Senhor, quanto tempo ele passou em estado de obediência. Mas alguma coisa mudou o coração dele, porque a leitura do profeta, do texto, dizias no teu coração, leve, coração, a palavra leve quer dizer coração, e dizias no coração, quer dizer, ele não estava verbalizando aos anjos, ele não estava falando com ninguém, fazendo uma propaganda, ele falou no coração dele, Deus viu o coração dele, e ele disse, olha, o meu trono precisa ser elevado, o meu trono é pouco que subirei ao céu, quer dizer, céu, a palavra céu, dentro da plenitude da eternidade, ele está dizendo, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, preste bem atenção,
acima das estrelas de Deus. Ele está dizendo, as estrelas aqui é uma língua figurada representando os anjos. Eu subirei acima dos anjos de Deus. Então, ele está na terra dos anjos. Ele está no reino dos anjos. Ele está no meio dos anjos como príncipe, como rei ali. Só que agora ele quer o reino de Deus. Ele quer estar no lugar de Deus e ele quer ocupar o destaque onde está Deus. Os lados do norte, geograficamente dizendo, é o quê? Que Deus está no norte e ele está no sul, tá? Então ele quer subir ao norte, ao extremo das alturas celestiais, acima das estrelas. Ele está dizendo, eu vou ser semelhante a Deus, eu quero estar acima dos anjos, acima das estrelas. A soberba tronológica, a soberba entrou no coração dele, porque alguma coisa mudou ele, alguma coisa ele cobiçou, que aí está o primeiro pecado para mim, é a cobiça, alguma coisa ele cobiçou, alguma coisa ele desejou, né? E ele ali, então ele fala, não, eu vou subir. Então, a partir daí, quando Deus percebe que ele entra por esse declínio espiritual, a soberba que tomou conta dele, ele não está contente com o cargo dele. Ele não está contente com a unção dele. Ele não está contente com a coroação dele. Ele não está contente a posição onde está o trono dele. Ele quer que o trono dele esteja lá em cima com Deus. Deus está no norte, ele está no sul. Não, eu não aceito o meu cargo no sul. Aqui vai uma exortação, aqui vai um conselho, né? Existe muitos ministros ou muitos homens que eles não podem ter poder, porque tudo que tem poder tem um trono envolvido. É o trono do reino, é o trono aonde a pessoa é o senhor dali, é o senhor do negócio. Olha, eu sou empregado, então eu tenho um trono de empregado, mas eu quero ser chefe, eu quero ser encarregado. Vai ser encarregado, é promovido já, o trono é de encarregado. Não, mas eu não quero ser só carregado, eu vou lutar para me ser diretor, eu vou lutar para me ser gerente. E daqui a pouco a pessoa, tem alguns que quer tomar a própria firma do patrão. A pessoa já quer subir e a pessoa faz de tudo, é capaz de passar por cima, porque aqui ele está passando por cima da autoridade de Deus, não que ele tenha passado, ele está passando no coração dele, no interno dele, ele está passando por cima de Deus. No coração dele, ele já está derrotando Deus. No coração dele, ele já está destronando Deus. No coração dele, ele já está eliminando Deus. No contexto do seu ser eterno, porque Deus o criou, ele já não aceita mais Deus, né? Que tenha colocado ele naquela posição, ele quer outra posição. Então, entra aí o quê? Que muitas pessoas não aceitam apenas ser um auxiliar de escala, não aceita ser apenas um diácono, não aceita apenas ser um presbítero, e chegamos ao ponto que pastor é cargo pequeno, a pessoa não quer mais trono de pastor, o trono tem que ser de apóstolo, e a pessoa ela corre para um trono apostólico, outro que é o trono já de bispo, e daqui a pouco o pessoal está querendo o trono de Deus. É o que falta. Só que existe uma promessa no capítulo 3 do livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 11, 21, e vai dizer o quê? Que Jesus falou, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Para quem vencer o pecado, o inferno, né? E a morte, segunda morte, para quem vencer esse mundo, para quem for fiel até o fim e não negar a Cristo, tem um trono. Veja que não é uma cadeira, não é um sofá, é um trono. Nós temos a promessa de nos assentarmos ao trono de Cristo, o trono da graça. Então, as pessoas ficam discutindo sobre a Trindade. Meu Deus, tem 3 deuses lá, tem 3 tronos. Olha, veja bem, existe um trono chamado trono da lei, pertence ao Pai. Existe o trono da graça, pertence ao Filho. Existe o trono do Espírito, que pertence ao Espírito, a unção, a glória. O Espírito, porque Deus é Espírito. Agora, preste bem atenção, quer saber sobre a Trindade? Olhe para você. Você é corpo, você é alma e espírito. Você tem um corpo e a sua alma que está dentro do seu corpo. Eu estou aqui falando com você. Aqui você vê meu corpo. A minha alma está se expressando, porque é o meu sentimento de poder falar, né? Tato, olfato, audição, visão e paladar.
É a minha alma em atividade, minha alma com vida, né? Tá certo? Então minha alma está aqui viva, meu corpo está articulando, porque a minha alma, o meu intelecto, né, a minha articulação de vida está aqui ativa. E eu tenho meu lado espiritual, eu tenho o espírito. Então quando esse corpo se desfazer em pó, a minha alma, ela também some. Eu não vou poder falar, eu não vou poder mais, né, tocar, eu não vou poder mais ver, eu não vou poder mais rir, eu não vou poder mais ensinar. Então a minha alma, ela encerra. É como se fosse um sono, o sono da alma acabou. É um sono que só vai tornar quando Cristo Jesus ressuscitar o meu corpo. Porém, o Espírito, por ser um ser imaterial, ele existe. Então ele é eterno, ele não pode ser apagado com a borracha. O Espírito, ele existe. E o Espírito, ele surgiu no sopro divino. Gênesis 2, verso 7, o Bereshit. No Bereshit, Deus fez o homem do pó da terra, né? E assim Deus então soprou. E ele soprou de algo seu, sua eternidade dentro do homem. Pois bem, nessa soberba cronológica, nós temos também o que? A promessa do que o Senhor Jesus deu aos apóstolos. O que ele falou? Se vocês me seguir até o final e tal, eu vou dar para vocês 12 tronos e vocês vão julgar também as 12 tribos de Israel. Que lindo! Então veja que os apóstolos também têm promessa de trono. Você corre em Daniel capítulo 7, versículo 9, e você vai ver Daniel dizendo, e vi tronos, plural, tronos. Os apóstolos já estão envolvidos nesses tronos, porque ali o Daniel está vendo juízo. E vi tronos, abriram-se os livros e as pessoas foram julgadas. Você corre para o livro do Apocalipse, o livro da escatologia bíblica, capítulo de número 20. Isso mesmo, você vai conferir ali, capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, versículo 11, você vai ver um trono singular que pertence a Cristo, grande trono branco, né? Aí corre no livro do Apocalipse também, capítulo 4, verso 2. João, ele é arrebatado e ele vê o trono. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel vê um trono carregado por 4 querubins. Cada querubim tem 4 rostos. Um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de homem, um rosto de boi. O boi representa a força, o leão o reino, o homem a santidade de Cristo. E temos ali a águia, a exaltação, a elevação. Então esse anjo, ele desejou aqui tomar tudo isso. Então ele quis uma posição de destaque, e ele tinha unção, ele tinha posição de destaque, ele teve a chamada para a sua eternidade, ele era líder de todos os anjos, mas ele quis mais, ele quis ser semelhante a Deus. E Deus então falou, você será lançado no inferno, porque a soberba tomou conta dele. Essa doença, chamada soberba, quando ela toma conta, o camarada quer ter um trono de maior pregador, quer ter o trono de maior ensinador, quer ter o trono de maior pastor, ele quer ter o trono de um poder, e ele não quer compartilhar isso com ninguém. Ninguém pode tirar isso dele, porque ele está doente, ele tem que ser maior, ele sofre de teomania. Então, teomania é o quê? Mania de querer ser Deus, mania de querer tomar decisões que acha que a pessoa encarnou Deus neles. Então, teomania, e passou essa soberba, essa doença passou para Lúcifer. Ele começou a adoecer de teomania, mania de querer achar que ele poderia ser Deus. E ele mata Deus dentro dele, ele mata Deus no coração dele, ele destrói Deus no coração dele, ele diminui Deus no coração dele, ele desfaz de Deus no coração dele. Ali ele já quer o trono de Deus. Eu vou subir, eu vou ser semelhante a ele, eu vou sentar no lugar dele, eu vou estar lá, eu vou reinar. Então, essa doença, essa coisa esteve em muitos imperadores romanos que se acharam ser deuses. E os imperadores romanos sofriam dessa doença de querer ser deuses, homens mortais, homens podres, homens sujos, homens imundos, caídos na imoralidade, querendo usurpar. Então veja que aqui, queridos, para quem deseja temer ao Senhor, sirva-o com humildade. Sirva a Deus no cargo que Deus lhe deu. Se Deus achar que tem que exaltar o teu trono, que ser cadeira de honra, Ele vai te exaltar.
Se Deus achar que você tem que ser presidente, vice-presidente, se Deus achar que você tem que ser pastor, vai. Porque hoje nós estamos vendo que as pessoas estão correndo atrás da tronologia, mas atrás de poder, atrás de uma fama, atrás de um orgulho, de um poder de altivez de espírito. E estão sofrendo de uma doença crônica espiritual, porque essa doença aqui, a soberba por trono, ela é crônica, e o diabo colocou isso na humanidade. As pessoas estão se matando por cargos elevados, cargos que têm cadeiras acadêmicas, cadeiras que rendem muito dinheiro, porque quem sentar, veja lá no capítulo 23 de Mateus, um exemplo, o Senhor Jesus ensinando a palavra dele, dizendo ao povo, olha, na cadeira de Moisés, que sei, o trono de Moisés, estão assentados escribas e fariseus, ensinando, pregando. Ouve o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. São pessoas que querem aparecer, são pessoas que não esperam o poder de Deus exaltá-las, são pessoas que querem realmente ser o que não é para ser, porque aquilo que você tem que ser, Deus te fará ser, e a glória de Deus vai te fazer um reconhecimento no norte, no sul, no leste e no oeste. Então, o trono do Pai é o trono da lei, tem que ser obedecido. O trono da graça é o trono de Cristo, um favor que nós não merecemos, mas recebemos. O trono do Espírito, porque nós somos espíritos, e esses três operam em um. Assim como eu sou corpo, alma e espírito, e dois elementos estão dentro de mim, eu sou uma unidade. Você está vendo aqui uma unidade, mas uma unidade que tem uma alma e que tem um espírito. Então eu sou tricotomia pura, eu sou tricotomista, eu sou uma tricotomia de Deus, corpo, alma e espírito, porém, dentro de uma unidade, eu tenho três operações. Assim é a Trindade, dentro de uma unidade, são três operações. Não precisa emblematizar, não precisa polemizar, não precisa querer sair do plano. Tudo está dividido em três, orientado em três. Eu tenho três oceanos, né? Temos aí o mar Mediterrâneo, o Atlântico, o Pacífico. Tudo aí nós temos o Sol, a Lua e as estrelas, três, e nós vamos ver muitas coisas aí, os três poderes. E Deus é um em três poderes, é três poderes em um, não tem o que questionar. O homem é três poderes em um, o homem é um em três poderes. Pronto, está explicado a Trindade. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Nós temos que fugir dessa soberba. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, Isaías vê Cristo, ele vê o Senhor no trono. Ezequiel, capítulo 1, verso 26, ele vê o Senhor, Ezequiel, no trono. Só que Isaías vê o trono estando na terra, no céu. Ezequiel vê o trono se movendo do céu para a terra. Daniel vê o trono no juízo final. João, no capítulo 4, entra na presença do trono e vê o trono e vê ali. Então, quer dizer, nós só 4 homens que viram o trono. Só que o que o Senhor Jesus está prometendo para mim e prometeu para você é que nós temos esse privilégio de entrar na eternidade, sentar no trono dele, é promessa. Então não precisa brigar por tronos, né? Os próprios 12 apóstolos, cada um vai ter seu trono, coisa linda, para julgar as 12 tribos de Israel. Já tem um trono para a igreja já tem um trono de honra. Oh, meu Deus, então quer dizer, só temos que agradecer a Deus e observar esses detalhes, né, esses versículos lindos e procurar aplicar o que é essa temática tronológica e fugir dessa soberba podre, dessa soberba imunda, porque quando surge a soberba vem a cobiça, o cupim vai comendo, vai virando a carniça, não é? Nem todo mundo é digno, merecido de honradez, e tem muita gente, mas é muita, porque o Senhor Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, muita gente que está querendo um trono, mas vai para o inferno. Vão ser derrubados no inferno, porque esse
esse querubim que quis, que se achou e que eliminou Deus do contexto do seu coração, caiu em trevas, em desgraça e miséria, se tornou pobre, cego, desgraçado, miserável e nu. Tenhamos cuidado em servir ao Senhor com temor, tenhamos cuidado em temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e viver para a glória do Senhor. Porque altivez de espírito, soberba, malícia, cobiça, inveja, porfia, tudo isso leva o ser humano a uma queda eterna em trevas. E aí vai se reunir com o diabo e seus anjos no lago de fogo, tá bom? Que você aproveite esse estudo, que você possa conferir os versículos, que você possa fazer um tema glorioso, tá certo? E entender que na casa de Deus, dentro da igreja, nós não estamos ali disputando um trono. Estamos adorando aquele que está no trono, que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe.